Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje temos mais uma aula sobre os tipos de tecidos conjuntivos. E o assunto de hoje é tecido ósseo. Lembrando que a gente está seguindo uma sequência de histologia. Então assistam o vídeo de introdução à histologia e assistam o primeiro vídeo de tecido conjuntivo também, para você ter uma base para entender melhor esse vídeo aqui. Eu vou deixar os dois vídeos linkados aqui embaixo para vocês. E vamos ao que interessa, vamos conversar um pouquinho a respeito de tecido ósseo. Tecido ósseo não é sinônimo de osso. O tecido ósseo é sim o principal constituinte do nosso esqueleto, dos nossos ossos. Mas a gente precisa lembrar que os nossos ossos são órgãos. E órgãos são formados por mais de um tipo de tecido. Então, o tecido ósseo, ele é um dos constituintes, é o principal constituinte dos nossos ossos, mas ele não é sinônimo de osso. O osso é um órgão formado por vários tipos de tecidos. E assim como nos outros tecidos conjuntivos, o tecido ósseo, ele é formado de células e matriz extracelulares, substância entre essas células. A diferença do osso para a maior parte dos outros tecidos conjuntivos é que essa matriz extracelular, ao invés dele estar no seu estado fluido, gelatinoso, a matriz extracelular do osso, ela está calcificada, ela é dura. Então a sua matriz, ela é rígida e não fluida como em outros tecidos conjuntivos. Então, já que a gente está falando de matriz, vamos ver primeiro os principais constituintes da matriz extracelular do tecido ósseo e depois a gente vai para os tipos de células que compõem esse tecido. Pois bem, a matriz extracelular, aqui também chamada de matriz óssea, ela é formada por um componente inorgânico e formada por um componente orgânico. A parte inorgânica da matriz óssea, também chamada de matriz mineral, representa aproximadamente 65% da matriz e ela é composta principalmente por cálcio e fósforo. Ela também possui outros componentes inorgânicos, como sódio, potássio, magnésio, bicarbonato. Mas o cálcio e o fósforo, formando o fosfato de cálcio, eles são os principais componentes da matriz mineral. E eu já dei a deixa então de que o cálcio, ele geralmente não está na sua forma livre no osso. O cálcio, ele se junta ao fósforo formando fosfato de cálcio e cristaliza, formando cristais de hidroxiapatita. Esses cristais de hidroxiapatita é que garantem a dureza do nosso osso. Já a parte orgânica da matriz é formada principalmente por fibras de colágeno. As fibras de colágeno representam mais ou menos 90% da parte orgânica da matriz extracelular. E na substância fundamental também temos outras proteínas, como glicoproteínas e proteoglicanos. E é graças à presença das fibras de colágeno no osso que o osso, ele não é só duro, mas ele também tem uma leve maleabilidade. E é isso que faz com que o osso ele seja resistente. Porque dureza não é sinônimo de resistência. Algo pode ser duro, mas ao mesmo tempo não ser resistente, como o vidro, por exemplo. Quando você junta dureza com maleabilidade, com flexibilidade, você tem resistência. Então, pasmem, o osso, ele não é só duro. É lógico que ele não tem uma flexibilidade enorme, mas ele tem uma capacidade de adaptação para que quando ele sofra impactos, ele não rompa, ele não se quebre facilmente. E essas proteínas, as glicoproteínas e os proteoglicanos, elas garantem aí a ligação entre os componentes da matriz e ajudam a manter a consistência da matriz extracelular. Já sabemos a composição da matriz óssea. Agora vamos ver quais são as células que compõem o tecido ósseo. Existem três tipos de células principais compondo esse tecido. A primeira que nós vamos falar são os osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens que estão em constante atividade.
eles produzem componentes da matriz extracelular e eles são mais encontrados em ossos que estão em formação, ou seja, no processo de crescimento ósseo ou nos processos de renovação óssea ou regeneração óssea. Já os osteócitos, eles são células mais maduras, eles são os osteoblastos maturados e em menor atividade. Eles são mais encontrados em ossos já formados, têm uma pequena atividade na manutenção dos componentes da matriz e como a matriz extracelular ela está calcificada, ela é rígida, os osteócitos eles se encontram em lacunas dentro da matriz extracelular, em espaços que se formam dentro da matriz extracelular. Como os osteócitos eles são osteoblastos maturados, eles são células semelhantes, mas que possuem algumas diferenças morfológicas entre si. E o terceiro principal tipo de células que nós temos no tecido ósseo são os osteoclastos. Os osteoclastos são células gigantes, são células muito grandes comparadas às outras células do tecido ósseo e que são polinucleadas também, possuem vários núcleos. Eles são responsáveis por reabsorver tecido ósseo. Então eles têm uma função importante no processo de remodelação óssea, destruindo áreas lesadas ou envelhecidas da matriz óssea. Então, de forma geral, os osteoblastos eles formam o osso e os osteoclastos eles desmineralizam, eles retiram osso. O meu querido amigo Rogério Gozzi costuma falar que os osteoblastos com B, eles botam mais osso, eles fazem osso. E os osteoclastos com C, eles comem osso, eles tiram osso. É uma ótima maneira de lembrar a função de cada célula do tecido ósseo. O tecido ósseo também possui perto do seu revestimento, perto do periósteo, células osteogênicas, que são células imaturas, indiferenciadas, que têm a capacidade de se diferenciar em osteoblastos caso haja necessidade. Então essas células osteogênicas são células tronco que se diferenciam em células ósseas em casos de necessidade. Revisando então, o tecido ósseo é um dos tipos de tecido conjuntivo, também formado por células e matriz extracelular. A matriz extracelular do tecido ósseo, ela tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A sua parte inorgânica é formada principalmente por fosfato de cálcio, que cristaliza em hidroxiapatita, garantindo a dureza do osso. A sua parte orgânica é formada principalmente por fibras de colágeno, que garantem uma leve maleabilidade ao osso, dando resistência. Os principais tipos de células do tecido ósseo são os osteoblastos, células jovens que estão em constante atividade, mineralizando, formando osso, os osteócitos, que são osteoblastos maturados e em menor atividade, e os osteoclastos, células que desmineralizam o osso, participando dos processos de remodelamento ósseo. Os outros tipos de tecido conjuntivo, como cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, a gente vai falar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!